find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito, o meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel, e hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho daquilo que são as diss tracks científicas, ou diss tracks da ciência, que é um tema, quer dizer, é um tema um bocadinho invulgar, não é? Quer dizer, o que é que nós entendemos por diss tracks científicas? Então, mas os cientistas andam a mandar músicas uns aos outros para se difamarem, ou para dizerem, tu fazes ciência... Mal, exato. Faz ciência mal. Não, mas isto tem um contexto específico, né? Não sei se queres começar já por explicar esse... Sim, eu posso começar pelo contexto específico. Portanto, esta ideia surgiu-me porque na semana passada apareceu um artigo no Archive, que é o repositório... Nós já tínhamos falado sobre isto no episódio número 3, se não me engano. É o repositório, portanto, onde os cientistas, a comunidade científica, coloca os artigos antes de, tipicamente, enviar para as revistas. Uhum. Por exemplo... Eu, antes de ter o meu artigo publicado na revista em concreto, que é a Physical Review D, eu enviei para o Archive, primeiro para haver um certo escrutínio inicial por parte da comunidade científica e só depois é que nós efetivamente lançámos para a revista, submetemos para a revista. Uhum. E que, enfim, passou por um processo de peer review, o normal na ciência. Mas isto tudo para dizer, lá está... Foi colocado um artigo no Archive que dizia que, de uma maneira super rápida e geral, a classe de teorias com a qual eu tenho andado a trabalhar desde o meu segundo ano de mestrado está completamente errada. No fundo é isto que se passou. E quer dizer... As teorias que já estiveste a falar várias vezes. Exatamente. Inclusive a do Ricardo. Portanto, a do Ricardo faz parte desta classe de teorias que foi violentamente atacada na semana passada. Foi violentamente? Na altura em que me contaste, não disseste bem os detalhes do artigo em si, mas se calhar podes... Sim, eu já dou mais detalhes. Só estou a dar aqui, digamos, o banho contextual, digamos assim. Mas, portanto, onde é que eu ia? Pronto, enfim, atacou as nossas teorias, não é? E causou um grande alvoroço na nossa comunidade, em particular na faculdade, não se falava noutra coisa senão isso no nosso grupo, no grupo de Cosmologia do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Quer dizer, nós ficámos um bocadinho preocupados, porque só para haver um maior contexto, agora, enfim, nós já estamos em dezembro, mas no mês passado, no início de novembro, tinham saído 2 artigos a matar uma classe inteira de teorias de gravidade modificadas. Mas, okay. Que é diferente, outra classe. Portanto, era do género. Quer dizer, estes mataram esta classe e agora vêm estes e matam esta. Mas mataram mesmo? Sabes o que é engraçado no meio disso tudo? As pessoas que, respondendo à tua questão, ainda não se tem bem a certeza. Eu não sou um especialista nesse tipo de teorias. São teorias que envolvem, digamos, uma geometria mais complicada do que o habitual. Uhum. E o habitual é a relatividade geral, neste contexto. O engraçado é que as pessoas que aparentemente mataram a teoria, levantando uma série de problemas que ela apresenta, foram as pessoas que começaram a teoria. Isso é bué da bom, meu! É bem engraçado. Isso é bué fixe, porque mostra que estão a fazer ciência como deve ser. Pensamento crítico. Sim, exatamente. Mas eu ainda hoje, por exemplo, estava a falar com um dos meus orientadores e ele disse uma coisa bastante pertinente, que é... Eles escreveram para aí... fora de gozos, cerca de 50 artigos, se calhar... Geraram 5.000 citações, se for preciso, um fator de impacto extremamente grande, portanto, impactaram a comunidade científica com os seus artigos e pesquisas, para no final, afinal isto, lá está, provavelmente está errado. Então é engraçado. Por acaso, num dos artigos, num dos 2, eu conheço a primeira autora. É a Débora, já agora, próprio sair para a Débora Aguiar Gomes, grande cientista. Gosto muito dela, ela é muito fixe. Ok. Conheci-a na Polónia no ano passado. Mr. Worldwide. Yeah. Olha, foi na minha primeira conferência internacional presencial.
Yeah, foi fixe. Olha, foi lá onde também acabei por conhecer o orientador do qual estava agora a falar. Mas shout-out ao orientador também. Shout-out aí ao orientador. Estamos no shout-out ao Xene. Exatamente. Hoje temos aqui o meu irmão, portanto, no espaço 3G facultado pela Junta de Freguesia de Carnido, o qual agradecemos sempre incessantemente. Exatamente. É verdade. Portanto, temos aqui o meu irmão está a fazer de André, portanto, Alexandre passa a ser André neste caso. Ele já tem 9 anos de experiência. Exatamente. De vida. 9 anos de experiência de vida. Exatamente. Sentes-te bem? Sim. Boa. Ótimo. Isso é... Pode? Anda lá dizer um olá. Dê-nos não abaixo, balas. Muito bom. Mas lá está. Portanto, no início de novembro tinham saído estes 2 artigos e agora sai este no final. Nós ficamos, eu não acredito nisto. E em particular eu, quer dizer, a minha tese de mestrado ia toda com os ares, não é? E pensaste que iríamos ser aniquilados. Assim. Vamos ser aniquilados. Mas, de facto... Contudo, não obstante, exatamente. No entanto, contudo, mas... Realmente há ali coisas no artigo. Portanto, as perguntas que... No fundo, a grande pergunta do artigo é relevante. Portanto, o nome do artigo... Onde é que ele anda? Nem sei onde é que ele está. Para ser sincero. Dá-me só aqui um segundo. Acho que é este aqui. Exatamente. A pergunta já traduzida para português é: será esta classe de teorias de gravidade modificadas realmente relevantes para a cosmologia? É uma pergunta legítima. Quer dizer, é uma pergunta que vai, digamos, ao encontro do escrutínio dos fundamentos da teoria. E eu acho que haver sempre uma discussão em torno dos fundamentos é importante. Porque, por exemplo, nós sabemos hoje que a mecânica quântica é uma descrição correta da realidade na medida em que nos descreve e faz previsões acerca do mundo pequenino, não é? Do mundo microscópico. Mas, no entanto, aquilo tem muito que se lhe diga, não é? Aquela questão de nós viramos as costas, está a acontecer uma coisa, perturbamos o sistema com as nossas observações, acontece uma coisa completamente diferente. Isto envolve noções físicas muito contraintuitivas e diferentes daquilo que nós encontramos no dia-a-dia. Portanto, eu acho que é sempre bom de vez em quando haver pessoal que tenha essa predisposição. Percebes? Por exemplo, um dos meus orientadores também costuma fazer muito trabalho nesse sentido. De ir aos fundamentos das teorias. Ok. Portanto, é algo que, na minha opinião, é positivo para a comunidade como um todo. Porque, lá está, como nós falámos no episódio do Ricardo, existe um mar de teorias de gravidade modificadas que, quer dizer, muitas fazem as mesmas previsões, outras são pequenas modificações, quer dizer, existe demasiadas teorias para aquilo que são os dados observacionais. Então, também é sempre bom haver, digamos, uma limpeza, de vez em quando. Acho que é positiva. Mas lá está. Falando, novamente, especificamente do artigo, a pergunta que dá o título ao artigo é pertinente. No entanto, a análise que eles acabam por fazer tem os seus ses. Percebes? Se quiseres, nós podemos entrar em detalhes, mas eu não sei se tu tens assim alguma dúvida ou alguma curiosidade. Não. Ou seja, vocês viram o artigo, criou-se um alvoroço, não é? E pronto, se calhar continuavas a história mais tipo nesse teu contexto específico e depois... Ok, falar do artigo. Sim, concordo, boa ideia. Portanto, causou alvoroço. Eu, lá está, fiquei logo assim, fiquei apertadinho, entre aspas, estou a brincar. E nestas coisas, quer dizer, eu tenho algum conhecimento de causa, percebes? Mas no final das contas sou apenas um aluno de doutoramento de primeiro ano, que está a dar os seus primeiros passos na investigação. E então não há nada melhor do que perguntar a quem sabe muito mais do que eu. E o que é que eu fiz? Fui enviar um e-mail a um colaborador, que é o Tibério Arco. Eu não posso mandar props porque ele não há de perceber aquilo que nós estamos a falar, não é? Ele não é português? Ele é romeno. Eu vou dizer que é romeno.
Um senhor já com uma certa idade, mas uma máquina. Ele tem para aí 60 e tal, 70 e é das pessoas mais eficientes que eu conheço na ciência. Ok. Do género. Eu já lá vou. Já explico o porquê de eu dizer isto com um exemplo concreto. Pronto, eu enviei-lhe um e-mail a dizer olá professor, olha, espero que se encontre bem. Entretanto, encontrei este artigo no Archive, tem-se falado muito dele nos últimos dias. Eu gostaria de saber qual é que é a sua opinião relativamente ao artigo. Entretanto, como lá está, eu tinha enviado o e-mail de madrugada e ele vive na Roménia, portanto são 2 horas a mais do que aqui. Por volta das 4 e tal, 5, que ele, de Portugal, ele costuma acordar relativamente cedo lá, 6 e tal, 7. Ele enviou um e-mail a dizer, no fundo, eu estava a pensar em escrever uma resposta ao artigo. Eu, ok, não me admiro nada porque já não é a primeira vez que ele o faz. No entanto, aquilo que veio a seguir foi ainda mais engraçado, que foi, queres participar? Do género, se estiveres interessado em responder, vem, marcamos uma reunião e não sei o quê. Entretanto, já falei com outro colaborador, estás a perceber? Um iraniano chamado Shahab Shahidi, se não me engano. E ele também está muito interessado porque há ali coisas que para ele não fazem sentido. E eu tipo, mano, eu só pedi a tua opinião. Eu só pedi a sua opinião. Yeah. E agora estás-me a dizer que se eu estiver interessado entro numa resposta. Mas lá está, eu comecei a pensar, não desvalorizando aquilo que são as minhas capacidades intelectuais, mas porra, então eu vou entrar num artigo que estás a perceber o meu dilema, não é? Pá, fiquei um bocado assustado. Fiquei um bocado intimidado com a situação. Intimidado com a questão. Ok, isso era tipo o Tupac a organizar assim, guys, hit him up. Imagina o Tupac naquele disse para o Biggie, tens tipo os goons e bora matar o gajo, bora matar o sócio. Estás a ver? Foi basicamente isso que aconteceu. É Tibério. O Tibério estava a recrutar os seus goons também. Exatamente. Só para backup. No fundo lá está. Assim, bro, back me up. O título, juro por tudo. Daí o título ser, daí este jogo de palavras da diss track da ciência, no fundo, porque quer dizer, foi lançado um artigo e logo, praticamente imediatamente a seguir, pumba, tipo, isto requer uma resposta. Reply, bora para a reply. Pronto, foi uma situação muito engraçada. Escusado será dizer que eu demorei ainda algum tempo, algumas horas neste caso, a responder ao e-mail, porque eu estava completamente indeciso, não é? Eu tinha a batata quente nas mãos. Por um lado, se eu respondesse que sim, sem falar com os meus orientadores, ia estar a comprometer-me em alguma coisa que eu não tinha a certeza se ia ter capacidades para executar. Por outro lado, se eu dissesse que não, também, na minha cabeça, poderia perder uma oportunidade de ter um artigo fixe, na vanguarda, estás a perceber? Porque é uma coisa da vanguarda, não é? Pá, fiz aquilo que era sensato. Fui falar com os meus orientadores, portanto, eu tenho 3 orientadores. O principal e dois sub-orientadores, ou co-orientadores. 2 deles são mais desta parte da área da física, das gravidades modificadas, das teorias alternativas à relatividade geral do Einstein, e outro é mais ligado com a física de partículas. Pronto, eu fui falar com os 2 que estão associados às teorias de gravidade modificadas. Pronto, fui falar com eles, fui pedir qual é que era a sua opinião, as suas opiniões, e ambos disseram, pá, vai em frente, estás em boas mãos, tanto o Tibério, e eu já tinha experiência de trabalhar com o Tibério, porque ele foi co-autor no meu primeiro artigo, fui eu, o meu orientador de mestrado, que é o meu orientador de doutoramento principal, e foi ele, portanto, ele é mesmo fantástico. E lá está, o tal iraniano que eu não conhecia de lado nenhum, mas que entretanto já tive a oportunidade de falar ainda hoje com ele, e já ter visto coisas dele na internet, no Archive, lá está, publicado nas revistas. O tipo é bom. O tipo é muito bom. Pronto, tudo bem. Até aqui tudo bem. O que é que aconteceu? Portanto, eram 13 da tarde do dia em que o Tibério me respondeu ao e-mail e eu tinha falado com o meu orientador. Tu já estás a rir porque a história que vem a seguir é engraçada. Isto é mesmo de loucos. Eu falo com o meu orientador, ele diz, vai em frente, não sei o quê. Eu ainda não tive muito tempo de ler o artigo, vi só assim na diagonal e há ali coisas que realmente tenho as minhas dúvidas também. Pronto. À tarde, por volta das 15, se não me engano, tivemos a avaliação de um colega nosso de doutoramento, a avaliação do 2º ano dele de doutoramento, o Tiago Gonçalves. Props para o Tiago, é um tipo impecável, muito inteligente e sempre estável.
E nós... O pessoal foi atender, foi assistir, foi participar à defesa dele. E curiosamente, num dos slides, ele tinha colocado o print screen deste artigo, da página inicial, com o título e tudo. Pronto, e ele disse uma coisa que é assertiva, que é, pronto, eu trouxe aqui uma série de artigos a mostrar que realmente nos últimos tempos, inclusive é aqueles artigos que eu já tinha mencionado antes, têm levantado muitas dúvidas acerca das teorias de gravidade modificadas. Então, pronto, eu também tento ser crítico na minha análise. Isto não são só flores. Muito bem, teve uma atitude que toda a gente, enquanto cientista, deve ter. Que é ser crítico com o seu trabalho. Muito exigente com o seu trabalho. Sim, mas lá está, era só ele não estava a adressar aquilo de forma nenhuma profunda. Foi só um reparo. Foi só um reparo, exatamente. Ele só mencionou o artigo para, digamos, alertar que... Perdão, é importante haver esta discussão. Não? Yeah, okay. Pronto. E no final, houve uma sessão de perguntas, etc. Houve um arguente externo que é o Pedro Avelino, também é um físico muito bom do Porto, do nosso instituto. E no final o meu orientador, o Francisco Lobo, virou-se para ele e disse assim: Tiago, mostra-me lá aí aquele slide do artigo do F of R Matter, pronto, daquela classe de teorias. Qual é que é a tua opinião relativamente a isso? E ele, acho que eu não vi o artigo com muita atenção, vi-o assim por alto, mas acho que há aqui coisas que se diga, mas o paper levanta questões muito pertinentes. E o meu orientador vira-se e diz: pois, é que o paper está completamente errado. E eu assim, eu não acredito. Não que ele não tenha autoridade para o fazer. Sim, o orientador é só, digamos, um dos manda-chuvas da área. Mas foi tão engraçado porque ele só tinha visto aquilo por alto. Estás a perceber? E o pior não foi isso. O pior foi que aquilo está completamente errado e vai haver resposta do Tibério Arco, do Miguel Pinto e de outros. E eu que não tinha falado a praticamente ninguém da situação, recebo, digamos, os holofotes todos para mim naquele instante. E eu fiquei mesmo vermelho, fiquei super corado, super corado. Eu, se me pudesse enfiar num buraco naquela altura, eu enfiar-me-ia. Então, mas o teu orientador estava tipo, está aqui o nosso boss que vai responder a isso que está tudo errado. Mas a questão é que eu não estava assim tão seguro para tal. Estás a ver? Toda a gente foi apanhada de surpresa, inclusive eu. Estás a ver? Até porque lá está, eu ainda... Portanto, isto aconteceu portanto, a 1 hora que eu ainda não tinha respondido ao Tibério. Portanto, isto aconteceu quando eu ainda nem sequer tinha dado resposta positiva ao Tibério, se não me engano. Sim, mas ok, o teu orientador já sabia que ias dizer que sim, porque já... Sim. Okay. Mas ainda não havia, digamos, a aceitação formal. Mas foi tão engraçado. Eu depois criei um meme. Bem engraçado, eu depois posso meter nesta altura. Metemos aqui nesta altura. Do The Office. Sabes aquele meme plate em que está... Sim. Tu enviaste-me. Eu enviei-te. Delicioso. Ok, e naquela altura foste posto on the spot. Tiveste algum comentário tipo das pessoas que estavam lá ou assim? Mesmo que tenha sido depois, talvez não na altura, mas tipo, se calhar depois. Sim. Não, tive depois. Tive comentários de colegas a dizer: então, estavas a falar que ia haver possivelmente uma resposta do Tibério, mas pronto, nós não sabíamos que tu ias participar. Eu também não tinha a certeza na altura quando falei, mas aparentemente sim. Quer dizer, agora mesmo que eu não quero, eu vou ser obrigado depois deste statement, não é? Mas depois houve, por exemplo, um comentário de um colega nosso, um pós-doc, o Bruno Barros, gosto muito dele também, para o Bruno, que ele foi tão engraçado, virou-se mesmo e disse: agora estás mesmo lixado. Foi muito engraçado. Não, mas numa desportiva. Ele confia no meu trabalho. Eu também gosto muito do trabalho dele. Acho que o trabalho dele é muito interessante. Mas foi muito engraçado porque ele disse aquilo mesmo de forma genuína, estás a ver? Porque ele também já tinha visto o artigo. E quer dizer, lá está. Quando eu digo que houve de facto ali um alvoroço no nosso instituto, houve mesmo. O pessoal começou a ler o artigo, a tentar encontrar falhas, mas eles levantam perguntas e fazem uma análise, lá está. Há algumas partes da análise. É outro meme do The Office também, aquele do Oh God, it's happening! Os gajos todos tipo em pânico. Sim. Exatamente. Okay, foi muito engraçado. Então, mas, depois tu respondeste, confirmaste que ias participar também.
Sim, eu depois no próprio dia, portanto, ao final da tarde / noite, acabei por responder e dar a resposta positiva e acabei por, portanto, ao longo do dia estar a trocar e-mails com o Tibério e enfim, acabámos por marcar uma reunião que aconteceu hoje. Aconteceu sério? Hoje de manhã, exatamente, Okay. Aconteceu hoje de manhã, portanto não houve assim, digamos, grande desenvolvimento desde a aceitação até hoje. Aquilo que aconteceu foi, de uma maneira geral, eu estar a ler o artigo com um bocadinho mais atenção, mas devo dizer que o artigo é um bocado secante, meu. O artigo é bem secante, e as pessoas com quem falei que realmente leram o artigo também diziam o mesmo. Não sei, há artigos que se leem muito facilmente, até porque as pessoas sabem escrever inglês muito bem. Não é que aquele esteja mal escrito, mas está muito denso, pá. Está muito denso. Acho que... Mas isso não é uma crítica à ciência que está a ser feita. É só uma crítica à estrutura do artigo. Não significa necessariamente que está mal só por causa disso. Isso é só uma questão subjetiva de leitura, associada à leitura. Mas pronto, portanto, não houve assim grande desenvolvimento. Mas já sabem como é que vão atacar? Era isso que eu ia dizer. Portanto, eu estive a ver o artigo e, entretanto... lá está, só para... Lá está. Lembras quando eu estava a dizer há bocadinho que o Tibério era das pessoas mais eficientes que eu conheço na ciência? Então não é que nós tínhamos a reunião hoje e passou menos de uma semana desde que isto aconteceu. Menos de uma semana. E ele já tinha um draft, portanto, um rascunho do artigo preparado. E enviou-nos da resposta. Fiquei tipo... Mano, como assim? Como assim? Como é que tu és capaz de ter essa proatividade? Lá está, há ali muita coisa que, por exemplo, ele já tinha pegado de coisas anteriores. Mas mesmo assim são coisas que requerem tempo, porque tu tens que ir ver o que é que tu fizeste, tens que ir pegar nas equações, meter para o LaTeX, que é o software, entre aspas, que nós utilizamos para escrever os artigos. E o Tibério é mesmo uma máquina. Mas relativamente à reunião, portanto... A abordagem... Existem alguns problemas associados ao artigo. Falando um bocadinho mais especificamente. Espero não perder muita gente aqui. Eu sei que se calhar vou perder alguém. Sim. Mas espero que isso seja minimizado. Mas cada um de nós acabou por apontar uma coisa diferente. O Tibério, naquele draft, acabou por sugerir uma análise que deve ser feita para mostrar que as nossas teorias são relevantes e que existem certas contribuições físicas que de facto são efetivas. Ou seja, uma grandeza física e efetiva, por definição, é uma grandeza física que tu não consegues extrapolar do fundamental. Uma grandeza física, digamos, real, entre aspas... Por exemplo, a pressão termodinâmica, por exemplo, a força por unidade de área, vamos dizer assim, pode ser determinada de uma distribuição microscópica. Ok? Existem certas distribuições. No fundo, são funções, são, digamos, uma forma como as partículas se organizam. No fundo é isto. Okay? As distribuições são um reflexo desse comportamento microscópico que são transportadas para o macromundo através, lá está, das grandezas termodinâmicas, a pressão, a energia, o volume, a entalpia, a entropia, portanto, são tudo grandezas termodinâmicas do mundo macroscópico. Okay. Lá está. E isto acaba por tocar um bocadinho naquilo que o Tomás já tinha dito da matéria condensada, que daí nós precisamos mesmo de muitas partículas, porque a termodinâmica só funciona quando tu tens muitos constituintes. Pronto, então o Tibério acabou por dar essa análise que, por acaso, curiosamente, eu detetei ali um erro. Acho que há dois, mas pelo menos há um erro. Porque a análise em si, portanto, o pensamento dele está correto. A análise pode-se dizer que também, mas no mínimo, um dos starting points está errado. E foi isso que eu apontei na análise. Portanto, já aqui a reply... Portanto, nós temos que ser críticos mesmo com o trabalho dos co-orientadores, dos colaboradores. Portanto, claro, eu não posso tomar tudo aquilo que os meus colaboradores científicos dizem como garantido.
Claro. Eu nunca faço isso. Eu vou sempre calhar ver se há aqui alguma coisa que está bem, se está mal, pensar naquilo que já foi feito. E de facto eu apontei, eu gostei da análise, não sei o quê, não sei o que mais. Mas, Sr. Tibério, isto aqui não está a fazer muito sentido. Isto aqui não está efetivamente mal, não sei o quê. E ele, não pá, por acaso tens mesmo razão. Nós já tínhamos notado nisso e aliás já começámos a fazer a análise com as contas. Isso é fixe, às vezes se calhar é um bocado mais difícil fazer isso com colaboradores ou com pessoas que sejam mais velhas ou que já sejam mais tipo, lendárias ou assim. Mas pelo que estás a dizer, pá, recebeu bem, né? Não, completamente na boa. Pá, o Tibério é uma pessoa extrema, mas é engraçado. Eu tenho notado muito nesta correspondência, neste padrão, que é as pessoas mais inteligentes que eu conheço são extremamente humildes. Extremamente humildes. Quer dizer, eu agora estava aqui a ligar a internet para ir ao perfil do Inspire dele para ver o número de citações que ele tem. Que é o Inspire? O Inspire é basicamente uma plataforma muito parecida ao Archive, que no fundo funciona como uma espécie de base de dados para os perfis dos cientistas. Pronto, e eu venho aqui ao perfil dele do Inspire e vejo que o homem tem praticamente 14 mil citações. Pá, 14 mil citações não está ao nível. Não está ao alcance de qualquer um. Isto não é aquela uma estatística qualquer que é tipo, a maior parte dos scientific papers tem tipo 0 citações? Sim. Ou seja, a maior parte tem 0 citações. Não é? É assim, eu não tenho a certeza, mas eu acho que já ouvi isso, sim. E não me admirava nada. Até eu não me faz admirava sentido, nada. Faz sentido. Exato. Até me faz sentido, por isso. E depois tipo, o resto tem aquela distribuição do Pareto Principle, estás a ver? Ou seja, tipo 80% dos... 20% dos artigos têm tipo 80% das citações e... ok. Sim, estou a perceber. Pois. Para mim faz-me sentido empírico. Portanto, eu de facto reparo muito nessas coisas. Sim. Mas, portanto, 14 mil citações corresponde a top 1% mundial da área, ou menos. Da área, pois. Da área, 0,5% da área, muito provavelmente. Que área é essa que tu estás a... A cosmologia, gravidade modificada, portanto é uma área que tem muita gente. Mas mesmo assim, 14 mil... É um titã. O Tibério Arco é um titã. Claro que há pessoas com muito mais citações do que o Tibério. Por exemplo, o Edward Witten, da teoria das cordas, do qual eu já falei. Esse é perto do boss final. Sim. E esse tem tipo... Esse tem aquela fama mainstream. Ou seja, é conhecido... Até por pessoas que não... Mas olha que há cientistas mainstream que não têm assim tantas citações, sabias? Não, isso faz sentido. Mas só para dar uma noção da grandeza do Edward Witten, não tem nada a ver com a pequeneza ou com a pequenez do Tibério, nada disso. 14 mil citações. Pá, se eu chegar ao fim da minha carreira e tiver 14 mil citações, dou-me por feliz. Estás a ver? Mas o Edward Witten tem nada mais nada menos do que praticamente 180 mil citações. 180 mil. E aqui vamos clarificar uma coisa. Uma citação é quando alguém escreve outro artigo Exatamente. E referencia... Exatamente. E referencia aquele. Não? E referencia aquele. E pode ser a mesma pessoa. Portanto, uma pessoa pode fazer um novo trabalho. Sim, ok, mas é outro artigo. Mas é outro artigo. Ou seja, não conta repetidas vezes no mesmo artigo. Não. Isso não Claro. pode acontecer. Isso não pode acontecer. Claro, ok. Mas um caso evidente de um físico que, por exemplo, é muito conhecido e que eu acho, não tenho certeza, que tem muitas citações, é o Sean Carroll. Ele é muito conhecido, é muito mainstream. Ok, por acaso até tem bastantes, tem perto de 18 mil. Mas comparado, por exemplo, com o Edward Witten, pois, não. E tu? Eu tenho 11. Então, 11 já é bom. Não é? Tecnicamente tenho 12, mas por algum motivo o Inspire, esta plataforma, não me contabilizou uma delas. Mas eu tecnicamente tenho 12. Tu consegues ver quem é que referenciou as tuas... Consigo. Isso deve ser grande... Consigo. Pá, chega um momento em que... Tipo, até... Um orientador tem 16 mil. Ok, o teu orientador também é máquina. É máquina. Mas é certo... Top 2... Lá está, eu estou a guiar-me por ele, porque ele está no... Dentro do top 2% mundial, ele está no top 0,1%, uma cena assim. É uma cena abismal. Os 2% eu tenho a certeza, dentro do 2% eu já não tenho tanta certeza, mas ele está mesmo... Ele está mesmo no topo também. E tem 16 mil, portanto lá está. Quem tem 180 mil citações praticamente tem
é uma lenda. É uma lenda. Sim, sim. Mas depois aquilo também tem... Ou seja, se calhar a diferença do mais citado para o segundo mais citado é tipo... Se calhar... Ou seja, o mais citado tipo, tem 100 e tal mil e tipo, o segundo mais citado se calhar já tem tipo 30 e tal mil. Estás a ver? Sim. É uma diferença grande. Sim, deve ser uma aquela diferença. cena que... Eu não tenho a certeza, mas deve ser assim uma... Nesse sentido deve ser um bocadinho exponencial. Sim. Mas pronto, estavas a dizer que tu tens 11 ou 12, não é? Eu estava-te a perguntar se tu consegues ver quem é que citou aquilo e os artigos. Eu não sei se tu vais ler os artigos das pessoas que te citaram. Não, sim. Mas, agora tipo, numa fase inicial... com 11 ou 12 dá, mas tipo, se começares a ter milhares... Se eu tiver tantas, tal que eu já nem sequer tenho tempo de ver que artigos é que são, melhor, não é? Significa que estou a ter um impacto maior na comunidade. Espero que positivo, porque há pessoas que recebem muitas citações para falar mal, pronto. Sim. Mas esses não recebem assim tantas. Recebem algumas, como respostas e assim, diss tracks. Lá está. Mas tu esses 11 foste ver, cada um deles, ou há algum que tu não... Fui, quer dizer, dessas 11 há ali 2 ou 3 que fui eu próprio, já noutros artigos que me referenciei. Isso não vale, então. Isso não isso é que eu estava a dizer. Isso não devia contar. Estou a brincar. Mas é assim. Escreves, porque são coisas relacionadas, estás a ver? Escreves tipo 100 mil artigos, todos a citarem-se uns aos outros. Exatamente. E está feito. Não, isso não se deve fazer. Há pessoas que... Eu não sei de nomes concretos, mas acredito que existam pessoas que tenham comportamentos... duvidosos. Mas isso também, o que eu ia dizer é, isto faz-me lembrar a cena toda das redes sociais, do YouTube e não sei o quê. Eu antes também estava sempre a ver tipo, os likes e essas coisas todas. Agora, por exemplo, até com o podcast, eu já não... Pá, mesmo os comentários, é sempre tu que vais responder aos comentários e tudo. Eu quando vejo o comentário, tipo, já ele está respondido, não sei o quê, tudo. Sim, também é verdade. Eu antes dava muito mais importância a essas coisas. Pá, e de certa forma é importante, não é? As citações que tens é importante para saberes, tipo... É um feedback que te ajuda a perceber se estás a fazer um bom trabalho ou não é? Mas as pessoas podem ficar... Da mesma forma que nas redes sociais e com estas coisas de criar conteúdo, likes, as pessoas podem ficar tipo... obcecadas. Eu não sei se tu já reparaste, mas no YouTube há tal cena de... cada vídeo que sai ele faz um ranking comparado com os últimos 10. Sim. Pronto. E há pessoal que fica bué, tipo, pá, porque é que este não é o melhor dos últimos 10? Sim. E acho que... Eu já li artigos fenomenais que têm 1, 2 citações. Pois. Às vezes isso acontece, portanto... tipicamente, o número de citações significa que o artigo em questão causou impacto na comunidade. Tanto positivo como negativo. Pode acontecer as duas coisas. Mas a verdade é que não nos podemos guiar pelo número de citações como sendo, digamos, a métrica que define a qualidade de um artigo. Novamente, existem artigos muito bons, na minha percepção e na percepção de muita gente, que, infelizmente... Lá está, infelizmente, se calhar eles estão tão à frente que agora não há ninguém que os vá citar, porque estão a ser os pioneiros. E isso muitas vezes acontece. Existem pessoas que lançam artigos e se calhar só passados 5, 10, 20 anos é que chama a atenção da comunidade científica e vem, isto está espetacular. Mas não dirias que isso é uma falha também? Ou seja, porque eu estou a perceber o que estás a dizer. Muitas vezes artigos muito bons não têm o impacto que deviam. Mas lá está, não têm o impacto. E o objetivo é criar impacto, certo? E eu estou a fazer esta analogia, não sei se tu achas que a analogia tipo, faz sentido ou não. Ou, pronto, não sei. Podem haver algumas diferenças. É a analogia com o nosso podcast, por exemplo. Porquê que o nosso podcast não tem tipo milhares de visualizações? Tipo, não desvalorizando as pessoas que nos ouvem, como é óbvio, não é? Gostamos que... apreciamos o facto de qualquer um ouvir. No entanto, não dirias que, se passado tanto tempo nós não estamos a ter o impacto que achamos que devíamos, será que não estamos a fazer alguma coisa de errado? E a mesma lógica com o artigo, é tipo,
ok, o artigo pode ser muito bom, mas se não tem um impacto, então é inútil para a comunidade científica. Num determinado intervalo de tempo, sim. É uma análise que pode ser multidimensional, ou seja, pode ser uma combinação do lado de lá e do lado de cá. No caso das pessoas de não termos milhares de visualizações, é porque se calhar vivemos em tempos que este tipo de discussões não são tão valorizadas, é mais valorizado outro tipo de conteúdo. Se calhar deste lado de cá, se calhar devia haver um maior investimento em marketing, divulgar mais as coisas, apostar financeiramente nos anúncios. Se bem que, nesse sentido, sim, na parte do Instagram, nós estamos com problemas desde o início. Malta, não é... Sabes que eu escrevi há pouco tempo para lá. Isto é só uma parte, escrevi e nada. Obter resposta de lá é quase impossível, a não ser que quiséssemos... Para contextualizar, nós basicamente tentámos logo ao início pôr anúncios no Instagram e o Instagram barrou-nos. For no reason. For no reason. Mas é que foi mesmo sem motivo aparente. Ou seja, agora nós não conseguimos pôr anúncios e não dá para mandar mensagens para eles através... Ou seja, quando nós vamos tentar fazer aquilo, eles mandam uma caixinha a dizer escreva aqui se está a ter algum problema, não é? Só que tentamos mandar e não dá. Com um design muito antigo, não é? Parece que nem está atualizado. Isso é porque eles querem lá saber, tipo, põem aquilo só... Sim, só para inglês ver. Mandar mensagem, escreves para eles que é tipo e-mail? Não, lá na caixinha. Na caixinha? Mas a caixinha... Na caixinha eu tinha tentado escrever e não estava a conseguir submeter sequer. Eu consigo submeter, mas depois aparece um outro erro qualquer. É isso. Mas sim, ok, nós lá está, nós podíamos fazer muita outra coisa, não é? Nós podíamos ter conteúdo se calhar um pouco diferente, nós podíamos investir mais aqui e ali, e da mesma forma, o artigo... Ou seja, agora ia falar do o valor do artigo não está única e exclusivamente preso no conteúdo do artigo. Porque lá está, nós podemos até concordar que, por exemplo, o nosso conteúdo é bom, mas por alguma razão nós não temos tipo milhares de visualizações. Exatamente. Portanto... Sim. Ou seja, depende todo do contexto. Do contexto, exato. Depende do contexto. Uma pessoa que seja bilionária e esteja presa numa ilha deserta, o dinheiro não vale de nada. Pois... É exatamente isso, não é? Pode estar lá presa com 1 milhão ou com 0, vai fazer... Exatamente. Portanto, depende sempre do contexto. Agora, transportando aqui para o artigo, por exemplo, uma das coisas que se deve fazer, pelo menos pessoalmente, é uma abordagem que para mim faz sentido. Divulgar o paper em conferências. Divulgar o paper em seminários. Lá está. Seja no meio artístico, seja no meio científico, eu cada vez valorizo mais as conexões que nós temos com as pessoas. Não como um meio para atingir um fim, mas como, arranjar ligações genuínas, percebes? Ser genuíno com as pessoas e, ganhar algumas coisas como um extra, percebes? Vou dar um exemplo em concreto. Eu nos tempos em que estive lá em Valência, eu tive um colega de casa que é o Roberto, de Fortaleza, que ele voltou para Fortaleza há pouco tempo. Ele esteve lá em Valência 1 ano a fazer um pós-doc e depois foi para Valência novamente. E ele, eu quando me comecei a dar com ele, eu não tinha segundas intenções. Eu comecei-me a dar com ele porque genuinamente gostei de me dar com ele, percebes? Mas, por exemplo, à pala de me ter dado com ele, estamos agora a fazer uma colaboração, estamos a escrever um artigo os dois em conjunto e ele convidou-me para um workshop que à partida vai ser realizado no início do próximo ano, no Brasil, em Fortaleza. Tanto que eu vou tratar do passaporte e tudo, estás a ver? Mas isto tudo para dizer que, de facto, é preciso colocar-nos out there, estás a ver? É preciso nós darmos ao mundo e espalharmos aquilo que é a nossa mensagem, lá está. Neste caso do podcast, no caso do artigo, no caso de outra coisa qualquer, é importante haver disseminação do conteúdo que nós estamos a tratar e a trabalhar. Não importa a nossa percepção da qualidade do conteúdo que nós produzimos se não existe alguém para o ver e para o consumir e, no caso dos artigos, citar. E estudar. Pois. Eu, por acaso, quando era mais novo, eu era um bocado cínico em relação a isso, estás a ver? Que é tipo... ou seja, é ter aquela visão
muito enclausurada. Negativa perante o marketing, estás a ver? É tipo, se o conteúdo é bom, as pessoas é que deviam ser inteligentes o suficiente para irem à procura disto e não de outra coisa. Pois. Ora, mas não é assim que o mundo funciona, não é assim que a mente das pessoas funciona, não é? Tipo, se não fazes nada para ser visto, não é possível que as pessoas te vejam. Exatamente. Mas... Nós há bocado estávamos a falar de fantasmas, não é? Quer dizer, nós não podemos passar a nossa vida toda a ser uns fantasmas em termos de disseminação, não é? Sim, exato. Pois, ok. Então o teu estado neste momento tiveste a primeira reunião acerca do artigo, né? Yeah. Já o Tibério, né? O Tibério. É peculiar, né? Já está a mandar coisas. E depois eu tinha dito que eram 3 contestações, não é? Pronto, do Tibério. Depois o Shahab também, para ele há ali uma coisa que não faz muito sentido, que tem a ver com uma quantidade que no início do artigo eles dizem que é matéria, mas depois mais à frente dizem que a mesma quantidade já não é matéria, é outra coisa qualquer, e por isso justificam que a teoria está toda errada. Portanto, mesmo dentro do artigo existem inconsistências. Já também não estão com muita sorte. E depois a minha contestação foi que eles também metem os pés pelas mãos numa análise que fazem ali pelo meio, em que falam de um... Portanto, lá está, eu não queria estar a entrar em muitos detalhes, mas no fundo tentar explicar o mais simplificado possível. Existe, ou estima-se, lá está, que existiu um período inflacionário logo a seguir ao Big Bang, que resolve uma data de problemas cosmológicos, não vou entrar em detalhes. E esse período inflacionário é a inflação. Bem, é o período inflacionário e a inflação, portanto. E que, portanto, tem muitas consequências. Por exemplo, tem consequências a nível do CMB, do Cosmic Microwave Background, a radiação cósmica de fundo. Digamos, uma fotografia, não é, que nós temos do universo quando ele tinha aproximadamente 300 mil anos apenas. E nós sabemos que, pelos nossos cálculos, que ele tem aproximadamente 14 bilhões de anos. É mesmo universo primitivo. 14 mil milhões, né? Ou 14 mil milhões, exatamente. Portanto, uma fotografia mesmo do universo primordial. E eles, lá está, porque é que eu estou a falar da inflação? Porque existem teorias de gravidade modificadas que tentam explicar de forma mais satisfatória e mais, digamos, natural. Quando eu digo natural é sem acrescentar ingredientes extra, e fazer com que, portanto, a física seja mais suave, não existam ingredientes aqui, ingredientes acolá, e faça tudo uma sopa meio estranha. Não, pronto. Há modelos, lá está, de gravidade modificada que tentam dar origem a uma inflação um pouco mais natural nestes termos. E eles utilizam esse pretexto para depois incluir como um ataque à teoria algo que não pertence a essa época cosmológica. Portanto, que só acontece depois. No fundo, aquilo que acontece é... Eles estão a criticar as teorias de gravidade modificadas porque aqui fazem umas alterações e não sei quê, e que nós devíamos verificar experimentalmente essas alterações. Mas depois, para contra-argumentarem, utilizam umas certas quantidades que só fazem sentido e são relevantes aqui à frente. Portanto, existe um gap, certo? Uma distância, neste caso temporal, de aplicabilidade das coisas que eles estão a usar para contra-argumentar e para, digamos, refutar as teorias. Uhum. No fundo, na minha visão, não faz qualquer sentido. Estás a ver? Lá está, eu até posso vir a mudar de opinião, mas neste momento acho que esta análise em particular está errada. Está mesmo errada. Lá está, eu ainda vou ter que pesquisar um bocadinho mais. Neste momento eu acho que está errada, mas eu ainda tenho umas coisas um bocadinho mais específicas para ver. Yeah. Qual é que é a probabilidade, ou se
se é sem precedentes, ou seria uma coisa interessante, se achas interessante, ou se já aconteceu, se sabes já aconteceu, vocês discutirem isso ao vivo. Tipo, as pessoas de um artigo e as pessoas do outro. Aí, eu acho que isso nunca aconteceu. Tipo, live debate. Eu acho que isso nunca aconteceu. Yeah. Porque normalmente estas diss tracks, né, são muito do artigo que cai lá. Portanto, sim, claro, caiu este artigo no archive, depois passado um mês, se calhar, ou 2. Lá está, neste caso, se tudo correr bem, aparece o nosso artigo no archive a falar, entre aspas, mal do outro. Portanto, ei, yo, vocês aí fizeram bem da porcaria, não sei o quê. Tipo, estou a brincar. Mas ou seja, o que eu tinha a perguntar é se achavas que era interessante. É porque eu sou tendencioso porque eu gosto bem de falar, estás a ver? Eu gosto bem de discutir. Sim. Eu acho que é interessante. Tenho quase a certeza que isso nunca aconteceu, mas uma desvantagem que isso poderia trazer era... Mas isto é um bocadinho mesquinho, admito. Que era, neste caso, nós ao fazermos uma resposta àquele artigo, cada um de nós vai receber, digamos, vai ter mais uma publicação. Portanto, quanto mais publicações à partida, principalmente no estágio inicial das carreiras, é muito importante. Portanto, neste caso, se houvesse essa discussão agora, não seria benéfico para mim, porque faria com que eu perdesse uma publicação. Depende sempre um bocado. Pois, porque o meu argumento seria, se calhar com essa conversa, o objetivo dessa conversa ao vivo não era vocês chegarem a uma conclusão e tipo, acabou-se a escrita dos papers. É tipo, adicionar mais uma camada de back and forth, estás a ver? Ou seja, durante essa discussão vocês não iam chegar a lado nenhum de certeza. Então, porque especificamente com estas coisas tipo difíceis de física é preciso que vocês estejam parados, sentados e escrever para fazer um argumento tipo fazer sentido, isso tudo. A cena do debate e da conversa ao vivo era mesmo só para tipo haver ali e tipo filmarem e tudo, para haver ali um dump de tudo o que toda a gente acha, estás a ver? Para se perceberem um bocado melhor, para depois tipo, irem efetivamente, ok, então bora lá tipo, oficializar isso. Aquele debate não era nada oficial. Estás a ver? Sim, estou a perceber. Eu gosto da tua ideia e aliás, lá está, eu nunca disse que não gostava, estás a ver? Só estava a dizer que naquele caso não era benéfico para mim. Mas, reunindo o melhor dos dois mundos, era nós droparmos, vamos dropar a nossa mixtape, dropar a reply no archive, eles verem e depois aí haver a discussão dos dois artigos. Isso acho que ainda era melhor. Acho que isso ainda era melhor. Ou seja, eu se calhar não fui específico. Eu acho que vocês, que era fixe lançarem, porque eles se calhar neste momento acham que estão tipo certos. Porque ainda não receberam não há. Tanto quanto sei, não há. Pronto. Eu posso pesquisar aqui. Mas e era tipo, eles receberem a resposta, não é? Tipo, com o artigo e depois tipo... Convoquem aí os vossos tropas que nós convocamos os nossos. Olha, diz isso na minha cara então, bro. Exatamente. Diz isso na minha cara. Exatamente. O que é que andaste aí a dizer? Diz na minha cara. Zero. Tem 0 citações ainda. Exatamente. Lá está. Pois, mas já imensa gente já deve ter lido, não é? Quase de certeza, sim. E isso é que não dá para ver. Sim, pois. Não tenho acesso a esse número. Sim, mas pronto, ainda tens 0 citações. Pois. Não sei, portanto, neste momento parte do princípio que lá está na cabeça deles, eles estão certos. E faz sentido, não é? Quer dizer, eles trabalharam naquilo e não sei o quê. Mas a mim nunca me aconteceu eu estar a trabalhar numa coisa e sentir que estava errado. Podia ter algumas inseguranças em certas cenas ou não saber explicar tão bem certas partes, mas imagina da perspectiva deles, tipo, passarem tipo 1 ou 2 semanas, tipo, não sei o quê e tal, é da fixe, vamos seguir em frente com as nossas coisas, mais investigações e depois do nada, tipo... Isso é fixe, isso é fixe. Se tudo correr bem... Eu gosto sempre um bocadinho de drama, estás a ver? Até naquelas coisas que o pessoal às vezes critica, por exemplo, do UFC, do pessoal ser, tipo, andar-se a picar... sim, nós já tínhamos falado sobre isso. Eu também gosto. Eu acho esses dramas assim um bocado interessantes, portanto, até haver isso na ciência, que é uma coisa, tipo, boring e tipo de... nerds e o caralho. Exato. Mais formal, né? Esses gajos aí, esses marrões. Mas era fixe, a cena toda de... Tu há bocado estavas a dizer... Pronto, vocês sentarem-se todos e alguém está com uma câmara a gravar, pronto, eu acho que isso seria virtualmente impossível porque tu tens que pensar que, por exemplo, os autores deste artigo em questão, portanto, é o Osmin Lacombe, não sei. Pois.
Depois temos aqui um japonês, o Shinji Mukoyama. Este é muito bom. Este tem muita reputação. E depois o Joseph Seitz. Portanto, são pessoas de 3 nacionalidades diferentes. Pois. Exatamente. Mas diz aqui, estas coisas que dizem aqui é o quê? Isto é Italy? São os sítios onde eles estão. Mas repara que eles podem estar num sítio que é diferente do seu país de origem. Sim, claro. Mas o que importa aqui é onde é que eles estão, efetivamente. Onde eles estão, exatamente. A origem é um bocado irrelevante. Sim. Ou seja, o que tu estás a dizer é que é difícil tipo, juntar essas pessoas. Sim, mas presencialmente. Mas lá difícil, está, no Zoom era possível. Sim, também no dá. Zoom ou noutra plataforma qualquer. Portanto, era possível. Eu tinha trazido também, só para se calhar finalizar, até porque nós já temos algum tempo, trazer aqui uma série de artigos que são... É a festa de anos, acho eu. Ok, desculpem, é que nós começámos a ouvir... Tu também ficaste assustado, não foi? Começámos a ouvir barraria lá fora. Não, foi absurdo. Tu me disseste aqui é o quê? Não, está a haver ali uma festa de anos. Está a haver ali uma festa de anos próprios. Eu tinha trazido aqui uma série de artigos só para tu veres como é que isto funciona. Portanto, este artigo foi dropado em 2019, 14 de agosto de 2019, no Archive, chama-se Re-Examining FORT Gravity, que foi a teoria que eu utilizei na minha tese de mestrado e já tenho alguns artigos publicados com ela. Depois, quem é que está aqui? Tibério Arco. Comment on Re-Examining FORT Gravity. Portanto, isto é bué de explícito. Isto é mesmo explicit content. Era bem interessante que ele tivesse escrito Response to... Não, e agora melhor. Portanto, vem ainda a resposta da resposta. Reply to comment. Não, response to comment. Response, exatamente. Response to comment on re-examining. E então o Tibério deixou-se ficar? Deixou-se ficar por um motivo muito, muito específico. É que a análise que ele nos apresentou no draft é basicamente esta análise que ele tem aqui. E esta análise que ele tem aqui, em particular, esta equação número 11, está errada neste contexto. Está errada neste contexto e eu não sei até que ponto é que esta aqui também não está. Teria que fazer as contas, mas esta aqui está errada de certeza. Teria que fazer as contas com estas letras. Mas lá está, a análise... O único número que aparece é o 0. Ok, está ali um 2, pronto. Exato. Um meio, um sobre 2, né? Mas pronto. Mas a ideia não pronto, para propósitos do episódio, eu não vou estar aqui a explicar em detalhe, mas novamente reitero que a ideia é muito boa, sem ser aqui, digamos, as teses, não é? Os pontos de partida, pelo menos esta 11, que corresponde ao draft da equação 7, não está fixe. Tu sabes de algum... ou seja... Isto é só um exemplo. Sim. Já aconteceu... Eu podia ter pensado ou pesquisado um pouco mais sobre isto, mas tipo, historicamente, tipo, famous diss tracks, tipo, na ciência. Newton e Leibniz. Pois, essa é bastante conhecida, né? Mas eles, tipo, qual era a cena específica? Eu sei que eles tinham um bife, tipo, com, por exemplo, a notação... A notação que nós utilizamos é de Leibniz, certo? Depende do contexto. A que é utilizada em matemática é de Leibniz e a que é utilizada na física é do Newton, certo? Depende muito. Porque aquela do Mirinho, aquela do... que tem o coisinho assim, é do Leibniz. Para a derivada parcial. Derivada parcial, Sim. Essa é do Leibniz. Sim, mas lá está, depende do contexto. Por exemplo, quando tu estás a dar matemática no 12º ano, que tipicamente tens uma variável real de variável real... Espera, estou confuso. Função real de variável real. Exatamente. Portanto, tu tens só uma variável, que é o x, um f de x, não é? Então, nesse caso, quando tu fazes a derivada de f em ordem a x, portanto, df dx, é f' de x. Então, nesse caso, a de Newton acaba por ser mais simples porque condensa a ideia, só tens uma variável. Mas a partir do momento em que tu tens mais do que uma variável, 2, 3, 4, aí é que faz mais sentido. Como é que é f' de xy? Exatamente. E depois? A que é que se refere o linha? O linha, exato. É diferente por causa disso. É assim, é possível que esse bife tenha a ver com outras coisas. Eu só sei a parte da notação. Mas é possível que tenha a ver com coisas, com conceitos, com ideias abstratas, não é? Mas eu também só conheço a notação, Ok. Mais bifes, que, assim de repente que eu conheça.
Olha, por exemplo, o bife todo que o Einstein tinha com a mecânica quântica, não é? Sim, pois. Exato. Esse aí é bastante conhecido. Ou, por exemplo, no Oppenheimer também vimos o Oppenheimer e aquele que disse que não era possível e depois os gajos foram mostrar que era possível, fizeram as eu não me lembro do nome dele, mas sim, por exemplo. Portanto, eu acho que a ciência é alimentada pela discórdia. E isso é uma coisa bastante boa. Significa que, de facto, estamos no bom sentido, na minha opinião. A filosofia também é assim. Se calhar na filosofia há mais dessas debate. Coisas. Por exemplo, a cena toda do Kant e do Stuart Mill. Embora eles não tivessem sido contemporâneos. Sim, não foram, ou seja, não foi um debate tipo assim ativo ao vivo, no sentido, tipo, exatamente. Mas é a coisa que uns anos depois vem tipo discordar, ou por exemplo o Hume e o Descartes, ou mesmo tipo por exemplo o Sócrates e o Platão, e depois o Aristóteles, que era contra muitas coisas, apesar de ser discípulo do Platão, era contra muitas coisas que o Platão disse. Acho que até foi excomungado da Academia de Platão, e não sei o quê, criou a sua própria academia, não sei o quê. Sim, isso é interessante. Na filosofia há imensas cenas assim. Bem, tivemos problemas técnicos. Acontece aos melhores. Exatamente. Mas estavas a dizer que há muito progresso, né, quando isso acontece, a discórdia. Eu também acho. Por isso é que eu estou sempre a discordar de tudo e todos. Porque... Factos. Não, eu só ia terminar por dizer que foi isso que nós passámos no primeiro episódio. Ou no episódio 0, neste caso. Que debater ideias é bom, é inerentemente bom. E para além disso, é útil. Ok. Portanto, eu acho que... Vamos aí. Quer dizer, não tenho mais nada a acrescentar. Quando tiveres mais notícias aí, podes vir dizendo aqui na introdução. Pessoal, olha, updates... Não importa. Nós já dropámos a mixtape, já dropámos a reply. Let's go. Concertos e não sei o quê, concertos e depois lá está. Face-offs, mano. Face-offs, O que é que tu achas disso? Anda para aqui, fiquem aí desse lado à nossa espera. Anda cá. Não, eu não estava a falar para ti, mano. Anda. Tu podes vir. Portanto, temos aqui o meu mano. Manda aí um props para o pessoal. Olha, diz aquilo que tu tens a dizer. Exatamente. Deixem um like e se inscrevam no canal. Magnífico, bro. Let's go. Era esta a estratégia que nos faltava. Agora vamos ter milhares de visualizações. Bora lá, let's go. É isso mesmo. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui e até à próxima. Tchau, malta. Tchau.